Gênesis, capítulo de número 13. Versículo de número 1. Nós vamos ser breve aqui na leitura e depois fazemos um apanhado. Vamos lá. Versículo de número 1. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Quem foi com ele? Ló. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Repete comigo, do Neguebe até Betel. Mais uma vez, do Neguebe até Betel. Até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar. Repete comigo. Até o lugar do altar. Mais uma vez. Até o lugar do altar. Que anteriormente ele tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Agora preste muita atenção no verso 5 a seguir. Ló que ia com Abrão também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Verso número 8. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Repete comigo. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então somente afasta de mim. Pode repetir. Então somente afasta de mim. Essas são as palavras de Abrão para Ló, teu sobrinho. Nós já vamos ministrar a palavra. Quero que você feche os seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, no momento da ministração da tua palavra. Essa palavra que subiu ao meu coração, Pai, eu quero compartilhá-la, Senhor, com os teus filhos, Senhor, os meus irmãos em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor surte a boa e grande obra que o Senhor deseja na nossa vida. Pai, que nós possamos sim ser levados para mais próximos de Ti, Pai, para águas mais profundas, para cumprir o Teu propósito e o Teu plano, porque esse que é o plano perfeito do Senhor para a nossa vida. E você que concorda diz: amém. Dentro desse texto, nós vamos extrair uma lição poderosa da parte de Deus. O texto que nós acabamos de ler foi um episódio na vida de Abrão, na jornada que ele estava em direção ao cumprimento da promessa de Deus. Qual foi a promessa de Deus para Abrão? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Depois o Senhor acrescenta a promessa lá: eu te abençoarei, farei de você uma grande nação. E todas as promessas maravilhosas que nós conhecemos a respeito de Abraão, descrito na Sagrada Escritura. Essa fase da vida de Abraão é a fase onde ele tem que tomar uma decisão. E a decisão, ela não é tão simples quanto parece. A decisão é deixar os últimos parentes dele. Ele tinha que se separar dele. Antes de nós entrarmos aqui nesse texto, eu quero que você considere, por favor, um texto que
que o escritor aos Hebreus declarou em Hebreus capítulo de número 11, o verso mais preciso de número 38. Mas eu quero fazer menção do contexto, porque Abraão está inserido nesse contexto dessa declaração. A declaração de Hebreus capítulo de número 11 começa falando a respeito da fé, e falando a respeito de testemunho de homens que viveram e foram grandes exemplos de fé. E incluso entre esses homens está Abraão, considerado até hoje no meio cristão como o pai da fé. Então, o verso de número 38 vai dizer: o mundo não era digno desses homens. Repete comigo: o mundo não era digno desses homens. O mundo não era digno de Abraão. Amém. Por que eu quero frisar isso? Porque nós vamos ver uma fase na vida de Abraão que não é tão legal. Mas não quero que a tua imagem fique focada na atitude não legal dele. Até porque nós vamos aprender uma lição poderosa aqui hoje. Sabe o que eu gosto na Bíblia? É que na Bíblia, irmão Carlos Eduardo, não tem homem perfeito, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia fala de um homem segundo o coração de Deus, mas comete um pecado absurdo, que qualquer um de nós, inclusive ele, fica com o coração despedaçado quando sabe que tal homem cometeu um pecado como o que ele comete. Nós estamos falando de Davi. Quando o profeta Natan chega para ele e faz uma simbologia, uma analogia de qual foi a gravidade do pecado que ele tinha cometido, ele sai desesperado porque ele faz uma parábola, o profeta faz uma parábola, ele fala: esse homem merece a morte. Aí o profeta vira e fala: esse homem é você. Nós estamos falando de um homem que é segundo o coração de Deus, mas que tem um tempo de fraqueza, de dificuldade. Então o que eu gosto na Bíblia é isso que eu estou relatando, que os momentos de fraqueza não nos definem. Repete comigo: o momento de fraqueza não me define. Então, quando nós olharmos para essa passagem de Abraão, o nosso coração não pode definir Abraão como alguém fracassado, porque a própria palavra de Deus vai falar que ele era um homem que o mundo não era digno dele. Você sabe o que seria isso? Irmão, como eu amaria a própria palavra de Deus, o escritor sagrado virar e falar assim: não, Pastor Marcos, um homem que o mundo não era digno dele. Como eu amaria ouvir isso a respeito de pessoas chegadas, amigos chegados, irmãos em Cristo Jesus. O mundo não era digno de você. Você até está aqui, mas o mundo não merecia que você estivesse aqui. Por quê? Não porque você é perfeito, mas porque você entendeu o plano e o propósito. Mas o que nós vamos analisar hoje é um tempo onde Abraão, ele está passando por um momento de dificuldade, de fraqueza. Pastor, qual é esse momento de dificuldade e fraqueza? O que nós lemos aqui é totalmente diferente disso. Tá, mas nós só lemos o versículo de número 13, porque eu quero falar com você do contexto do versículo de número 12. E depois nós vamos chegar no 13. Porque o 13 já mostra uma grande aplicação de fé. Quando nós olhamos para essa atitude de Abraão, ele entendeu pelas circunstâncias que Ló não deveria continuar na caminhada com ele. Porque a mensagem lá atrás de Deus para ele era: sai da tua terra e da tua parentela. Se Ló era sobrinho dele, ele não abandonou de tudo a sua parentela. Aí agora ele entende que ele tem que fazer a separação. Aí agora a atitude dele aqui é uma atitude nobre. Por quê? Porque eles tinham projetado juntos, eles estavam caminhando juntos, eles tinham, embora tivessem as riquezas de cada um, mas eles estavam unidos, e um caminhava para onde o outro caminhava. Aí agora, para separar, teria que um apontar um destino para um lado e outro para o outro, não dava para caminhar junto. Aí Abraão, cheio
Abraão, ainda cheio da graça de Deus, vira para Ló e fala assim: olha, nós não podemos caminhar junto mais. Está toda essa terra diante de você. Toda. Ele não faz questão de apontar um lado ou outro, ele fala toda a terra diante de você. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Uma coisa é certa, a gente precisa se separar. Mas algo mais poderoso ainda é: eu estou te dando o direito de você escolher. Cabe a você tomar a decisão. E o que você decidir para você será a decisão para mim. Você teria coragem de fazer isso? Não, a gente não está falando de alguém que tinha estabilidade, não. Eles estavam caminhando debaixo de uma promessa, não tinha conquistado ainda as bênçãos da promessa. Aí tudo que Abraão está dizendo é o seguinte: se você escolher aquela terra que você acha mais bonita, você vai para lá, eu vou para outra, mesmo que essa outra seja a terra mais feia. Aí Ló toma a decisão. Ele começa a olhar todas as planícies, já adiantando aqui dentro do texto que nós não lemos, mas ele olha, aí ele vê aquelas planícies, aquelas terras lindas, maravilhosas para criar gado. Qual era o problema deles? Era alimentação para o gado. Aí Ló olha e fala: olha, eu quero esse lado aqui. E aí quando ele escolhe, tá certo, então pode ir, tomar bênção, vai. O que sobra é para mim. Você teria disposição de ficar com a sobra? Em algo que você construiu junto e de repente você tem que tomar uma decisão. E de repente o que sobrar para você, fala: não importa. A única coisa que nós temos que fazer é isso, então está tudo certo. Nós estamos falando aqui de uma sociedade que precisa ser desfeita. O que sobrar para mim está tudo certo, nós vamos seguir dessa maneira. Atitude poderosa da parte de Abraão. E por que essa atitude poderosa? Porque Abraão ele já tinha desconectado das escolhas e decisões dele. Ele já tinha entendido que quando ele escolhia dava errado. E agora ele já entrou no nível de entrega na presença de Deus. Ele está falando assim: eu sei que onde eu pisar vai ser abençoado. Eu sei que não depende da terra fértil, da terra boa, não. É onde eu pisar, a terra vai ficar boa. Porque as bênçãos não estão sobre a terra, está sobre mim. A promessa não é sobre o lugar que eu vou, a promessa é sobre a minha vida. Porque eu sei de um Deus que é capaz de fazer nascer torrentes de águas no meio de um deserto. Eu sei do Deus que eu sirvo, que é um Deus poderoso para fazer um manancial no meio do deserto, sair águas, fluir águas, e todo o deserto ficar verde. O Deus que eu sigo é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu estou vendo e imaginando. Abraão ele sai do campo de visão dele e ele está dizendo: eu sei que se eu preciso cumprir isso, por causa de uma decisão que eu fiz lá atrás, eu estou descansado porque eu sei para onde Deus vai me enviar. Mas Abraão ele só consegue isso por causa do início do capítulo número 13 que nós lemos. Abraão ele não consegue fazer isso de qualquer maneira. Não, ele só consegue fazer isso depois de uma atitude nobre registrada no início do capítulo número 13 que nós lemos. Mas antes disso, eu quero voltar com você no registro do capítulo número 12. Depois de Abraão ele sair, então, assim como Deus tinha ordenado a terra dele, do meio da parentela, ir para uma terra que Deus tinha mandado, ele chega nessa terra, terra de Canaã. O capítulo 12 vai narrar sobre isso. Só que ele chega lá, arma a tenda. O texto que nós lemos diz que ele volta para lá depois, para uma tenda onde tinha um altar, mas ele já tinha passado lá na terra prometida.
Aí ele passa, está na terra já, com acampamentos, aquela questão toda. Só que a palavra de Deus diz que ele vai para um lugar dentro da terra, que esse lugar tem fome, tem uma seca. Se ele vivia com os gados, com os animais, e há uma seca, logo ele não teria mantimento, alimento para ele. Aí a palavra de Deus diz que essa grande seca, essa grande fome faz com que ele fuja para o Egito. Lá no Egito acontece aquele episódio que com certeza você já ouviu falar. Faraó pega a mulher dele, Sarai, para ser sua esposa. E depois o Senhor aparece para Faraó, enviando pragas e tal. E Faraó chama ele, faz um bezerro, devolve a esposa para ele. Segundo o costume daquela época, o Faraó ainda não tinha tocado na esposa, porque tinha toda uma cerimônia de purificação, só para depois eles terem relação. Então está tudo tranquilo até aí. Mas a verdade é que ele não está na terra prometida. Ele está onde? No Egito. A circunstância levou ele para longe da presença de Deus. A circunstância levou ele para longe da promessa de Deus. A circunstância levou ele para longe da terra prometida. Se ele já estava lá, era só ter permanecido. A Bíblia não faz questão de relatar o porquê houve fome naquela terra, o porquê que ele foge, ou melhor, o porquê ele foge para o Egito, sim, porque ele estava necessitando de comida. Mas a Bíblia narra de forma muito clara de que ele então segue para o Egito. Então, se ele está no Egito, ele está fora da terra prometida. Repete comigo: no Egito, Abraão está fora da terra prometida. Tá. Então nós estamos juntando uma história aqui para entender. Se Abraão, no capítulo número 13, tem a disposição de falar com Ló, escolhe para onde você vai e eu vou ao sentido oposto, não se importando se era uma terra seca, que não havia chuva, que teria dificuldade. Por que no capítulo de número 13, então, ele toma a decisão de ir para um lugar que aparentemente era melhor do que o lugar onde ele estava? E é aqui que se nota a necessidade de um conserto. A circunstância fez ele tomar uma decisão que o afastou do lugar da promessa de Deus. Quantas vezes na nossa vida não é assim? Quantas vezes na nossa vida, quando as coisas apertam, as nossas decisões nos afastam do centro da vontade de Deus? Pela palavra de Deus, eu garanto para você que não é errado você fazer a avaliação da melhor terra para você possuir. Não é, de maneira nenhuma. Isso é sabedoria. Deus nos deu inteligência e sabedoria para isso. Mas a questão aqui não é uma análise. A questão aqui é uma decisão baseada naquilo que está vendo e esquecendo da promessa de Deus. Se a promessa de Deus era para Abraão ir para uma terra que Deus tinha prometido, e Deus ia fazer dele lá uma grande nação, por que deixar a terra e ir para o Egito? Mas quantas vezes não é assim que a gente age? Quantas vezes a promessa de Deus, o lugar de Deus, está tudo tão certo na nossa frente, mas a circunstância faz a gente correr, fugir. Deixa eu liberar uma palavra para você em nome de Jesus. Com fome, com seca ou sem seca, a terra prometida era Canaã e não o Egito. Circunstâncias difíceis, adversidades na sua vida não define o lugar onde você está. Se fosse olhar terra seca, lugar difícil, circunstância, eu e minha esposa provavelmente não estaríamos em Portugal. Porque teve fase na nossa vida que era muito
mais claro para a gente estar longe daqui. Mas a esperança na promessa de Deus fez com que os nossos pés se fincassem no chão e nós não arredássemos os pés do lugar da promessa de Deus. Quanto tempo vai durar a seca? Não sei. Quanto tempo vai ficar nessa dificuldade? Não sei. Mas eu sei que se aqui é a terra da promessa, é aqui que o meu Redentor que vive se levantará em meu favor. Aleluia! Afinal, é essa declaração de Jó quando ele está no momento mais difícil da vida dele. É essa a conclusão e a declaração de um profeta quando ele está vivendo numa situação difícil. Aí ele vai declarar para o Senhor: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento nos campos, ainda que as ovelhas dos currais sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não sei o que você está passando, mas hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para te dizer: permaneça na terra da promessa, porque é na terra da promessa que eu vou te abençoar. Vamos para o Egito. O que encontra no Egito? Prova, tribulação. O que encontra no Egito? Medo, aflição, porque no fundo ele sabia que ele estava fora do centro da vontade de Deus. Assim, quando ele entra no Egito, o faraó vem e pergunta: nossa, que mulher bonita, o que ela é sua? Aí sabe o que ele diz? O medo diz: ela é minha irmã. O quê? Por que declaras que é irmã se ela é tua esposa? Com medo de morrer. E por que está com medo de morrer se ele saiu do meio da parentela dele para uma terra que ele nem viu onde era, confiando na promessa de Deus? Porque ele sabia que ele estava fora da presença de Deus. Ele reconheceu: longe da vontade de Deus eu sei que eu não vou conseguir. Longe de ser da vontade de Deus, se eu não usar das minhas armas, eu não vou conseguir. E é esse o entendimento dele: não, eu vou ter que usar de estratégia aqui. E o que ele diz é uma meia verdade, porque a mulher dele, Sarai, na verdade era meia irmã dele, sim. Aí ele usa dessa meia verdade e dá uma gambiarra ali. Quantas vezes a gente não tenta fazer assim? Tenta ou não tenta, irmãos? Quantas vezes o negócio aperta, a gente tenta fazer do nosso jeito? É um telefonemazinho daqui, é um jeitinho dali, não, nós vamos conseguir e tal. E Deus está só olhando e fala assim: esqueceu da promessa que eu fiz? Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e que ainda não sabes, e tens que ir à procura de um socorro que eu não mandei você ir? Quantas vezes em Portugal a situação financeira apertava para a gente, aí o coração ficava ansiando, fala: meu Deus, por que o Senhor não usa um abençoado, um rico, um parente? Por que o Senhor não faz um negócio desse para abençoar a nossa vida, Senhor? Aí o Senhor só está dizendo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que ainda não sabes. Irmão, entenda uma coisa: a gente confia em Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Por que a gente passa dificuldade? Só tem um propósito: é nos ensinar, é nos fazer confiar mais nele do que na gente, confiar mais nele do que no parente que tem dinheiro, do que na tia rica. Lembra da tia rica? O Senhor quer nos levar para junto dele. Ele tem que ser o nosso pai rico, ele tem que ser a nossa tia rica, ele tem que ser todo o nosso refúgio, tem que vir do Senhor, não de homens. Deus pode usar sim, mas a esperança tem que estar nele, e ele usa conforme ele quer, do jeito dele. E deixa eu te contar um segredo: às vezes a tia rica é a viúva de Serepta. Tem
mais nada na vida para ela, só resta comer e morrer. Sabe, quando a gente fica com a esperança pensando nos outros, se fosse assim, o profeta Elias jamais tinha ido à procura da viúva de Sarepta, tinha ido à procura de um rei qualquer que tivesse dinheiro. Mas como ele estava sendo guiado pelo Senhor, ele é levado até lá, vai lá, viúva de Sarepta, vai. Aí ele chega lá, ela está cozinhando o que? O último bolinho e o pão para ela comer, e o filho dela morreu. Eu falei, aqui mesmo. Aí ele, cheio do poder de Deus, fala assim, olha, antes você vai fazer para mim. E Deus é que se vira, você que se vira com Deus. Você e Deus que lute. Sabe, em nome de Jesus, se a nossa esperança não estiver nele, ele não for o centro da nossa esperança, se ele não for o nosso socorro bem presente na hora da angústia, nós não estamos preparados para servi-lo. Mas aí nós estamos falando de uma fase da vida que Abraão, ele sente medo. Abraão, ele sente pavor. Abraão, ele está numa terra estranha, não é a terra prometida de Deus. Aí Deus intervém com misericórdia e graça, expulsa ele da terra do Egito. Como, irmãos, eu oro e espero que o Senhor expulse um monte de gente da terra do Egito e sai. O Egito é a simbologia do mundo. Como que eu espero que o Senhor comece a expulsar um monte de gente do mundo, falando, não, sai daqui, vai para a igreja, vai para a minha presença, vem, some daqui, que não é seu lugar, não. A misericórdia de Deus operando na vida de Abraão e falando, não, sai. Faraó e os seus homens expulsam ele da terra do Egito. O dia onde a graça de Deus, ela invade o mesmo lugar, onde ele está todo errado, fora, com medo, frustrado. Mas a misericórdia poderosa de Deus está dizendo assim, ó, eu não te abandono quando você tem medo e dificuldade, eu continuo aqui, é só você voltar. Aí quando Abraão sai dali, ele entra no verso de número, então, que nós lemos no capítulo de número 13, que nós lemos na palavra de Deus. Aí ele sai de lá. Cadê o verso de número 13? Abraão saiu do Egito e foi para onde? Para Negueb. Negueb era o mesmo lugar que tinha fome e seca, mas ele volta para lá. Aí a palavra de Deus continua, e foi com ele a sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló também foi com ele. A palavra vai fazer algumas referências, que ele era muito rico, possuía prata e ouro. E ele fez as suas jornadas também do Negueb até Betel. Sabe o que o Senhor está fazendo com ele? Caminho de volta. Repete comigo, caminho de volta. Ele sai de Betel, vai para Negueb. Negueb tem seca, ele desce para o Egito. Aí ele sai do Egito, volta para Negueb, e do Negueb ele faz a jornada até Betel. Dentro dessa narrativa tão poderosa da parte de Deus, dentro da ação tão poderosa da parte de Deus, de Abraão virar para Ló e dizer assim, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o lugar mais verde, mais bonito, e só restar um lugar seco e deserto para mim, é para lá que eu vou. Ele só consegue isso porque um dia ele toma a decisão. E qual é a decisão? A decisão de abandonar de vez o Egito, abandonar de vez Negueb, que foram as escolhas dele, e voltar para a terra de Betel, que era o lugar onde ele já tinha edificado um altar para Deus. Quantas vezes as circunstâncias da nossa vida são escolhas nossas? Quantas vezes as nossas escolhas nos levam para lugares difíceis e terríveis, longe da presença de Deus? Você sabe qual é o lugar mais triste do mundo para se viver? É longe do seu propósito de vida. Você sabia que você pode ter uma vida regalada, poderosa, e ser reservado para você um fim terrível e abominável?
Eu poderia, de repente, com a ajuda do Google, porque a minha memória já não está tão novinha mais, igual um tempo atrás, começar a listar para você nomes e mais nomes de pessoas que tiveram fama, poder, dinheiro, e que não encontraram o propósito da vida, o sentido da vida, e eles próprios tiraram a vida por causa disso. Sabe o que isso nos mostra de uma vez clara e absoluta? Se não for no lugar do propósito de Deus, não tem sentido viver. A vida sem Deus não tem sentido, foi Ele que fez. Alguns anos atrás, uma breve ministração, um desafio no Facebook, eu falava exatamente sobre isso. Imagina uma ferramenta criada para um determinado propósito, um maquinário, uma máquina criada para um determinado propósito. Se ela não cumpre esse propósito, qual é o fim dela? Você compra um aspirador, foi lá, comprou um aspirador abençoado, levou para sua casa. Chega lá na sua casa, na hora de aspirar, ele não serve para aspirar. Você liga ele para aspirar, ele não faz nada, só joga pó mais para tudo quanto é lado, só faz barulho, gasta energia e não aspira absolutamente nada. Eu não sei para que estou olhando desse lado aqui. O que você vai fazer com esse aspirador? O primeiro passo é encostar ele de lado, à espera de uma solução ainda. Eu estou falando aqui conhecimento da área aqui, tá? É assim que a gente faz ferramenta que não presta, a gente encosta e nunca joga fora de play. Mas devia ser. Pelo menos a gente joga fora, não presta, tem que ser jogado fora. A gente deixa de lado porque não está cumprindo o propósito. Se algum dia resolver cumprir o propósito, pode até voltar, mas enquanto não cumpre o propósito, não serve. A nossa vida é dessa maneira. Se Deus nos fez com tanto zelo e carinho para cumprir um propósito e a gente não cumprir esse propósito, para que a gente serve? Então, em nome de Jesus, se a nossa vida não está no centro da vontade de Deus, a gente não vai conseguir viver a vontade de Deus e nem conseguir satisfazer as nossas necessidades interiores. Aí nós vamos para essa palavra, nós vamos entender que um dia Abraão esteve fora do centro da vontade de Deus. Aí tudo que ele passa, o Senhor age com misericórdia e ele volta, mas aí ele toma uma decisão. E qual é a decisão dele? A decisão dele é voltar para o altar. Sabe, em nome de Jesus, se você está num lugar fora do centro da vontade de Deus, você tem uma oportunidade. Qual a oportunidade? Voltar para o altar. Só existe uma chance de recomeço, é voltando para o altar de Cristo. E o que simboliza voltar para o altar? É voltar quebrantado, se despejar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, faça conforme é o desejo do teu coração. Porque só assim nós vamos conseguir dizer: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se o que me resta é o mais difícil, aparentemente, é para lá que eu vou, porque eu sei que o meu Deus pode fazer fluir águas no meio dos desertos. O Deus que eu sigo é um Deus que é capaz de pegar uma situação difícil e transformar em uma situação agradável e poderosa. É um Deus que não precisa de maravilha, não, Ele faz as maravilhas. É um Deus que não precisa de matéria para poder fazer, Ele próprio criou a matéria. É um Deus que não tem necessidade de coisas, lugares, ambientes, não, Ele faz o ambiente para aqueles que confiam nele. Mas só é possível descobrir, viver isso, quando tudo nós conseguimos depositar no altar de Cristo, assim como fez Abraão. O segredo de Abraão está em tomar a decisão de voltar para Betel. Eu não sei o que fez ele sair de lá, mas eu sei o que fez ele voltar. Foi a manifestação da graça de Deus convidando ele: olha, a promessa ainda não parou, não acabou, é só voltar. Vem. O altar continua disponível. O que é o altar, pastor? O altar é aquele lugar de intimidade onde você um dia conheceu verdadeiramente Deus.
O altar é o lugar onde Abraão ele fez um local específico para poder adorar a Deus, o Deus que estava cumprindo a promessa dele. Então ele tomou a decisão: eu vou voltar para lá, de onde eu nunca deveria ter saído. Sabe o que muitas vezes nós erramos? É que nós tomamos decisão e depois nós temos medo de voltar. Nós tomamos decisões e depois nós temos medo de voltar para o altar do Senhor. E o Senhor está dizendo: se não voltar, não tem recomeço. Sabe onde é o lugar de recomeço? É no altar de Cristo. É lá que a velha natureza ela é morta e a nova identidade em Cristo, a nova criatura nasce em Cristo Jesus. Se não for no altar, na cruz de Cristo, se não for nele, não há recomeço, não há como. E sabe o que muitas vezes a gente está tentando maquiar? Sabe o que a gente está tentando? É dar um jeito, é fazer uma manobra. A gente quer consertar, a gente quer remendar. E o Senhor está dizendo assim: eu quero você de volta no meu altar, porque é lá no meu altar que a gente vai conversar, lá no meu altar que a gente vai acertar as coisas. É lá que você faz um reset e começa todas as promessas de novo. As promessas nunca morreram. Nunca lhe faltou poder em Deus para poder cumprir as promessas. Mas no Egito não há uma grande nação israelita. Mas lá no Egito não é lá, não. Eu vou fazer uma grande nação. É do povo hebreu, o povo de Deus, a nação escolhida de Deus. O medo vai fazer que a futura geração volte para lá. Mas Deus fala: só vai ser a nação de Israel quando sair verdadeiramente do Egito. No Egito pode ser um povo numeroso e forte, mas no Egito não é nação de Israel, não é povo de Deus. No Egito não. Para ser povo de Deus é na terra prometida. Lugar de ser povo de Deus é na terra prometida. Lugar de ser povo de Deus é no lugar de comunhão, de santidade, não no meio da promiscuidade do Egito, não no meio da promiscuidade do mundo, não, é no centro da vontade de Deus. Ainda que a decisão tenha que ser a mais difícil, mas nós precisamos reconhecer isso. Nós só vimos o cumprimento da promessa de Deus a Abraão porque ele tomou a decisão de voltar para a terra de Canaã, porque é na terra de Canaã que Deus tinha liberado a promessa. Vai para uma terra que eu te mostrarei, e é nessa terra que eu vou te fazer uma geração abençoada e próspera. Então, em nome de Jesus, onde você está? Ah, pastor, eu nem sei onde eu estou. Hoje o convite da parte de Cristo é: volte para o altar. Pastor, e como que eu volto para o altar? Você chamando Jesus no particular, dizendo: Senhor, eu vou abrir mão de tudo que eu escolhi, que eu fiz do meu jeito. O que eu quero é a vontade do Senhor. Tudo que eu quero é estar na presença e no centro da tua vontade. Aí quando Abraão volta para o altar, invoca o nome de Deus, algumas coisas começam a acontecer. Começou a observar isso aqui no texto nós lemos. Até então não existia narrativa de briga de pastor com pastor de ovelha, não, estava tudo bem. Mas aí de repente, quando o altar é consertado, quando há uma aliança, quando há um renovo, quando está na presença de Deus verdadeiramente, alguma coisa começa a acontecer. A intriguinha, uma briga ali e tal. Abraão, no centro da vontade de Deus, entende. Se era para sair do meio da parentela e eu ainda tenho um Ló, que é meu sobrinho, eu ainda tenho que consertar alguma coisa. E aí ele toma a decisão: nós precisamos acertar isso aqui, conserta esse negócio. Aí, por estar no altar, ele tem a confiança de dizer para Ló: para onde você escolheu, eu vou no sentido oposto. Eu posso garantir para você que para um líder não é simples fazer isso. Para um pai de família, irmão Carlos Eduardo sabe do que eu estou falando com certeza.
Para um pai de família não é simples dizer assim: olha, a opção que me sobrar eu vou. Não é simples. Mas quando nós estamos conectados em Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos a confiança, porque nós sabemos de que Ele é a bênção sobre a nossa vida, e onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós seremos abençoados. Isso em todas as atmosferas da nossa vida. Onde nós estivermos, é ali o lugar de Deus cumprir. Mas onde nós estivermos, existe uma condição: não pode ser fora do centro da vontade de Deus. Onde estivermos, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, tem que ser no centro da vontade de Deus, porque é lá que é o lugar de cumprimento de promessa. Enquanto nós estivermos encaixados lá, enraizados lá, nós não vamos conseguir viver isso. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu não sei exatamente o que você está passando, e quando eu falo isso, eu não sei numa circunstância geral como está a sua vida, mas eu sei do Deus que eu sirvo, e do Deus que você serve, do Deus que nós pregamos nesse lugar, e do Deus que libera essa palavra hoje, no centro da vontade dele. Ele faz deserto se tornar terra fértil. Ele faz deserto se tornar terra fértil. Então, em nome de Jesus, permaneça no centro da vontade de Deus, permaneça no lugar da promessa de Deus, e Deus vai te conduzir para o lugar que é a vontade dele. Eu quero orar com você. Espírito Santo poderoso de Deus, visita cada coração neste lugar, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Senhor, e com o poder da Tua palavra, Senhor, tire pessoas aqui do Egito, Senhor. Às vezes não é um Egito desviado do Senhor, mas é um Egito de negócios. Os negócios não estão conforme a Tua vontade, não estão conforme o Senhor quer, não estão conforme o Senhor deseja. Às vezes é um Egito na área emocional, sentimental, e precisa sair desse lugar, em nome de Jesus, Senhor. Tira essas pessoas aí. Às vezes um lugar, Senhor, na área, Senhor Deus, psicológica, que precisa sair do Egito, e tem muita tribulação nesse lugar aí. Esse lugar não é terra fértil para a obra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, se existe pessoas nesse lugar que precisam sair daí, hoje, pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu, Senhor, ministro, como ministro do Evangelho, que essas pessoas encontrarão disposição para depositar tudo no altar do Senhor e sair deste lugar de vez. Pai, em nome de Jesus, se existe pessoa no nosso meio, Senhor Deus, em qualquer área da vida, envolvido com o Egito, hoje é dia de abandonar o Egito e voltar para o lugar do concerto, e voltar para o altar, e voltar para o lugar da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, hoje é manhã de reconciliação, é manhã de renovo, é manhã de prosperidade, é manhã de bênção, é manhã de alinhamento, porque o Senhor é um Deus que faz muito mais do que pensamos e pedimos. Pai, em nome de Jesus, corações cheios do poder do Espírito Santo de Deus, para tomar decisões sábias, reconciliar com o propósito que o Senhor tem liberado. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor, Pai, entre nestes lugares, remova, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, chacoalhe, Senhor, pelo poder do Teu nome, toda a estrutura que precisa ser chacoalhada, para que o centro da Tua vontade aconteça em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, sobre cada coração, essa palavra possa penetrar esses corações, e um posicionamento alinhado com a Tua vontade aconteça para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, quantas vezes, Senhor, nós ficamos assim: se acontecesse dessa maneira, se acontecesse desse jeito, eu acho que eu vou fazer assim, eu acho que eu vou fazer assado. Pai, em nome de Jesus, que hoje o nosso coração encontre um lugar de segurança no Senhor. É na terra de Canaã, Senhor, em nome de Jesus, é na terra prometida que as promessas do Senhor vão acontecer. Pai, em nome de Jesus, que nós criamos raízes profundas e arraigadas na Tua promessa, para não ser
já foi. Em nome de Jesus, traga de volta, Senhor. Hoje é manhã de conserto e alinhamento, para a glória do teu santo nome. Assim eu oro, Pai, sobre cada coração neste lugar. Cumpra a tua vontade e os teus planos, Senhor. Pai, completa a grande obra que o Senhor deseja. Pai, faça conforme o desejo do teu coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. E você que concorda, diz amém. Declare-se: eu estou voltando para o lugar que eu nunca deveria ter saído. O altar do Senhor. O altar do Senhor é o meu lugar. Declara isso: o altar do Senhor é o meu lugar. O altar do Senhor é o meu lugar. O altar do Senhor é o meu lugar. Que Deus e que Jesus te abençoe. Você que pode aplaudir o nome do Senhor Jesus.